Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa quarta-feira, 4 de dezembro, para a reflexão do Evangelho do dia, nesse nosso tempo do Advento. É o tempo que nós estamos preparando para celebrar o Natal de Cristo. Vamos pedir a Deus a sua luz em nossa vida, o Espírito Santo, para nos ajudar a compreender a mensagem desse dia. E desejar pode também deixar o seu like, eu peço o like, peço o compartilhamento, para que o vídeo possa ser mais relevante, para as buscas do YouTube. A passagem do Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 15, versículos 29 ao 37, que é um pouquinho longo, mas bastante instrutivo para a nossa vida. Vamos iniciar, então, essa proclamação. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando, os cegos enxergando, e glorificaram a Deus, o Deus de Israel. E Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tens? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje nós temos essa bela passagem de Jesus multiplicando o pão no deserto para uma enorme multidão. E a gente pode perceber o coração compassivo de Cristo, a compaixão dele pelas pessoas. Jesus Cristo realmente era uma pessoa que se importava, com qualquer outra, seja fosse grande, fosse pequeno, fosse rico, fosse pobre, não importa. Então ele tinha um coração compassivo, ele acolheu essas multidões que foram aí levando seus sofrimentos. Por isso ele curou muitas pessoas doentes, de vários tipos de males e enfermidades. Então mostrando que ele era um médico realmente, não só para a parte do corpo, mas esse médico espiritual que cura as almas também. Então Jesus os ouviu também ali. Jesus estava para escutar cada pessoa, ele ouviu as apreensões, as angústias, as necessidades de cada pessoa. E portanto a gente percebe nesse primeiro momento o poder da compaixão, como isso é importante na nossa vida. Fez tanta diferença para aquelas pessoas ter um Cristo ouvindo, um Cristo próximo, um Cristo curando. Imagina se a gente tivesse esse mesmo poder de compaixão na nossa vida, e a gente deve rezar para pedir a Deus essa compaixão. E o significado da compaixão aqui, é claro, a gente deve entender no sentido mais profundo. Compaixão não é apenas sentir pena de alguém, mas é realmente estar junto, é realmente estar próximo, e Cristo fazia isso, um amor solidário. Então a gente deve saber lidar com as necessidades do nosso próximo, porque aparecem muitas pessoas que vão precisar de algum tipo de ajuda nossa, de ajuda espiritual, às vezes de uma ajuda material, seja como for. As necessidades desse mundo são muito grandes, a gente sabe. Mas, no entanto, a gente pode perceber a nossa escassez. Os discípulos ficaram preocupados: o que nós temos? Nós não temos nada. E Jesus pergunta: mas o que vocês têm? E eram os pãezinhos, os peixinhos. A gente se preocupa, às vezes, com essa escassez que a gente tem na nossa vida. E, em vez de vermos a abundância de Deus, a gente fica preso no pouquinho que a gente tem. E, no entanto, Deus pode transformar esse pouco em muito. Deus pode transformar isso em superabundante. Por isso ocorre um milagre ali, um grande milagre da partilha, para uma grande multidão com muito pouca coisa. E aqui a gente percebe que é o poder da fé em ação. Quer dizer, aquilo que era pouco se transformou nas mãos de Cristo numa grande quantidade, satisfazendo uma grande multidão. E Jesus, nesse momento, ele deu graças a Deus, pegando aquele pouco que tinha à disposição dele. Ele rendeu graças a Deus, agradecendo, E isso aqui é ato de confiança. A gente precisa aprender a confiar em Deus.
ter essa confiança na nossa vida é extremamente importante. E agradecer a Deus tudo que nós temos, né? Com muita gratidão no coração, e Deus vai multiplicar. Deus, ele pode multiplicar as coisas. A gente não tem que ter medo, a gente tem que ter confiança. E, sem dúvida, aqui aparece também o significado desse pão que Jesus está multiplicando, porque aponta para uma outra realidade espiritual. O pão multiplicado, ele é um prelúdio da vida, da vida eterna, é um sinal do pão da vida. Porque Jesus multiplica um pão dando graças, não só para alimentar fisicamente, mas isso aponta para a presença dele, que é o pão vivo descido do céu. Então veja que uma coisa tem relação com a outra, criando uma imagem mais poderosa para nós, para a nossa vida. E sobraram vários cestos de pães. Foi um milagre tão grande que encheu a barriga lá do povo, daquela enorme multidão, e ainda sobrou muita coisa. Significa que Deus é generoso, sempre vai sobrar. Deus multiplica sempre muito e a mais do que a gente precisa. Porque o amor de Deus é inesgotável. Isso mostra um pouco a inesgotabilidade do amor de Deus. E claro que aqui a gente percebe que é um convite para a gente viver com confiança. Confiar nesse amor inesgotável, nesse amor generoso de Deus. A reflexão para a nossa vida é muito simples. Nós já percebemos aqui que é uma passagem que desafia a gente a viver sob a ótica da providência de Deus. Será que a gente confia nessa providência? Como nós temos vivido a providência de Deus na nossa vida? E também esses 7 pães e 2 peixinhos, que parecem muito pouco, pode ser um símbolo daquilo que a gente tem que oferecer hoje para Deus. Pode ser o pouquinho tempo que a gente tem. Pode ser o pouco talento que a gente tem. Pode ser a atenção que a gente pode dar para algumas pessoas, que pode ser muito pouco tempo que a gente tem à disposição. Mas o pouco pode ser multiplicado, né? E é um chamado de Deus também a imitar a compaixão do Filho de Deus. Então nós somos convidados a imitar essa compaixão, especialmente nesse mundo, né, com tantas necessidades físicas, necessidades espirituais, enfim, ser instrumentos dessa compaixão generosa de Deus. Peçamos a Deus então essa graça na nossa vida. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a ter esse coração compassivo de Cristo na nossa vida. Nós vamos encerrar agora com a bênção final. E compartilhe esse vídeo, curta também, deixe o seu like para que o vídeo possa ser mais compartilhado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.